Marcos Silva ajustou o uniforme azul marinho pela terceira vez naquela manhã. Eram apenas 6h30, mas ele já estava no Hospital São Rafael há 1 hora, fazendo a ronda matinal pelos corredores silenciosos. Aos 52 anos, Marcos havia aprendido que chegar cedo e fazer seu trabalho de forma impecável era a única maneira de manter a dignidade em uma profissão que muitos consideravam inferior. O Hospital São Rafael era uma das instituições médicas mais prestigiadas da cidade. Seus corredores de mármore italiano, obras de arte nas paredes e jardins internais, meticulosamente cuidados, refletiam o status da clientela, a elite empresarial, política e intelectual do país. Marcos conhecia cada centímetro daquele lugar. Sabia onde ficavam as câmeras de segurança, quais médicos chegavam mais cedo, em que horários os corredores ficavam mais movimentados. Bom dia, seu Marcos. Helena, uma das enfermeiras da unidade de terapia intensiva, acenou para ele com um sorriso genuíno. Como está a família? Todos bem. Obrigado por perguntar, Helena. Minha filha passou no vestibular de medicina na USP. Que maravilha, deve estar orgulhoso, Marcos sorriu. Helena era uma das poucas pessoas no hospital que o tratava como ser humano, não apenas como parte da mobília. A maioria dos funcionários administrativos e médicos passava por ele como se fosse invisível. Não era malícia, apenas a indiferença automática que pessoas ocupadas têm com quem consideram irrelevante. Às 8 horas em ponto, como todos os dias nos últimos 5 anos, Dr. Patrícia Mendonça atravessou as portas principais do hospital. Aos 38 anos, ela era a diretora médica mais jovem da história da instituição, uma posição que havia conquistado através de competência indiscutível, determinação férrea e, como alguns sussurravam, uma certa frieza que mantinha todos à distância. Patrícia usava um tair cinza impecável, saltos que ecoavam autoridade pelos corredores de mármore, e carregava uma pasta de couro italiano que custava mais que o salário mensal de Marcos. Seu cabelo loiro estava preso em um coque perfeito. Não havia um fio fora do lugar. Ela emanava poder e controle. Como sempre, Patrícia passou direto por Marcos sem sequer um aceno de cabeça. Para ela, o segurança era parte do cenário, tão relevante quanto as plantas decorativas espalhadas pela recepção. Naquele dia, no entanto, algo seria diferente. Por volta das 10 horas, Marcos estava checando o sistema de segurança quando ouviu vozes alteradas vindas do corredor principal. Era Patrícia, claramente irritada, falando no celular enquanto caminhava rapidamente. Não me interessa qual é a desculpa, Roberta. O evento de hoje à noite precisa ser perfeito. 200 dos médicos mais influentes do país estarão presentes, incluindo o ministro da Saúde. Não posso ter nenhum problema. Marcos a viu parar bruscamente na frente do elevador, olhando para o aviso de manutenção colado na porta. Que absurdo é esse? Ela murmurou, claramente contrariada. O elevador principal estava fora de serviço até o meio-dia, forçando todos a usarem o elevador de serviço no final do corredor. Foi quando Patrícia notou Marcos pela primeira vez em 5 anos. Não como pessoa, mas como funcionário que poderia resolver seu problema. Você aí, ela disse, estalando os dedos para chamar a atenção dele. O segurança. Marcos se aproximou respeitosamente. Sim, doutora. Em que posso ajudá-la? Esse elevador precisa funcionar agora. Tenho uma reunião no 10º andar em 5 minutos e não vou subir 10 andares de escada. Lamento. Doutora, mas a manutenção só termina ao meio-dia. É uma questão de segurança elétrica. Não me importa. Patrícia interrompeu. O tom de voz cortante. Você é segurança, então faça algo para garantir minha segurança subindo por esse elevador. Marcos manteve a calma. Doutora, eu entendo sua urgência, mas não tenho autorização para liberar um elevador em manutenção. Posso chamá-lo um táxi para dar a volta do prédio até a entrada lateral, onde há outro elevador funcionando. Os olhos de Patrícia se estreitaram. Você está me sugerindo que eu saia na rua como uma pessoa comum. Sabe quem eu sou? Sim, doutora. A senhora é a diretora médica, exato, e você é apenas um segurança. Sua função é resolver os problemas que eu tenho, não criar mais dificuldades. Marcos sentiu o familiar aperto no peito que vinha quando alguém o diminuía publicamente, mas manteve a expressão neutra. Entendo perfeitamente sua posição, doutora, mas minha responsabilidade é garantir a segurança de todos no hospital, incluindo a sua. Não posso liberar um elevador que pode apresentar riscos. Patrícia deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Marcos. Escute bem. Seu Marcos, ela disse, lendo o crachá dele com desdém. Eu salvo vidas. Todos os dias. Eu administro um hospital que é referência nacional. Eu converso com ministros e presidentes de multinacionais. Você fica parado aqui o dia todo olhando câmeras. Não tente me ensinar sobre responsabilidades. O silêncio que se seguiu foi cortante. 2 enfermeiros que passavam pelo corredor pararam para assistir à cena, claramente desconfortáveis, mas incapazes de intervir. Marcos podia sentir os olhares de pena e a humilhação queimando suas bochechas. A senhora tem razão sobre nossas diferentes responsabilidades. Marcos disse calmamente. Eu vou chamar o elevadorista para explicar pessoalmente a situação. Não precisa. Já perdi tempo demais com isso.
Patrícia disse ajeitando a pasta. Vou usar a escada. Mas quero que você entenda uma coisa. Pessoas como você existem para facilitar a vida de pessoas como eu. Quando você dificulta, está atrapalhando o funcionamento de uma instituição que salva vidas. Com isso, ela se dirigiu para a escadaria, os saltos ecoando sua irritação pelo corredor de mármore. Marcos ficou parado ali por alguns segundos, sentindo o peso dos olhares dos enfermeiros. Ele havia sido reduzido a pessoa como você na frente de colegas de trabalho. Não era a primeira vez que acontecia, mas hoje por algum motivo doeu mais. O que Patrícia não sabia era que Marcos Silva também salvava vidas. Naquela tarde, enquanto Patrícia se preparava para o evento de gala que aconteceria no salão nobre do hospital, Marcos estava no vestiário dos funcionários trocando de uniforme. Em algumas horas, ele estaria trabalhando como segurança durante o evento, invisível entre garçons e convidados importantes. Ao abrir seu armário, Marcos olhou para a foto colada na porta interior. Era de 15 anos atrás. Ele estava usando um jaleco branco, estetoscópio no pescoço, segurando um diploma de medicina da Universidade Federal. Ao lado dele, sorrindo orgulhosa, estava sua esposa Carmen e, entre eles, sua filha Isabela. Então, com apenas 3 anos, Dr. Marcos Silva, durante 15 anos, esse havia sido seu nome e sua identidade. Ele havia se formado em medicina aos 25 anos, especializado em cirurgia cardíaca aos 30, ao IS-35. Era um dos cirurgiões mais respeitados do país, realizando operações complexas que salvavam dezenas de vidas por mês. Sua expertise em cirurgias de coração infantil o havia tornado uma referência nacional. Mas a vida, Marcos aprendeu da forma mais difícil, pode mudar completamente em questão de segundos. Há 10 anos, durante uma cirurgia particularmente delicada em uma criança de 5 anos, Marcos sofreu um derrame. Foi sutil no início, uma leve tontura, uma pequena perda de coordenação na mão direita, mas suficiente para que ele parasse a operação e passasse o caso para outro cirurgião. Os exames posteriores revelaram que pequenos coágulos haviam afetado áreas específicas do cérebro responsáveis pela coordenação motora fina. Nada que afetasse sua capacidade intelectual ou sua vida cotidiana, mas suficiente para encerrar para sempre sua carreira como cirurgião. Você ainda pode praticar medicina, os colegas diziam. Pode ser clínico geral, pode ensinar, pode fazer consultoria. Mas Marcos descobriu que a medicina, como muitas profissões, é menos generosa com aqueles que caem do topo. Outros médicos, conhecendo sua condição, hesitavam em contratá-lo por medo de responsabilidade legal. Hospitais preferiam profissionais sem histórico de problemas. Universidades queriam professores que ainda estivessem ativos na prática. M. Dois anos. Marcos passou de cirurgião renomado a médico desempregado. As economias da família se esgotaram. A casa foi vendida. Carmen, que havia parado de trabalhar para apoiar a carreira do marido, voltou a dar aulas particulares de inglês para contribuir com a renda familiar. Foi quando Marcos viu o anúncio para segurança no Hospital São Rafael. A ironia não passou despercebida. O mesmo lugar onde havia realizado algumas de suas cirurgias mais importantes, agora o empregaria para vigiar corredores. É temporário, ele disse para Carmen quando aceitou o emprego. Até encontrarmos algo melhor, isso foi há 5 anos. Marcos guardou a foto e fechou o armário. Em algumas horas, estaria de volta àqueles corredores onde um dia havia caminhado como Dr. Silva. Agora, como apenas o segurança, o evento de gala começou às 20 horas. O salão nobre do hospital havia sido transformado em um ambiente sofisticado, com mesas redondas decoradas com arranjos florais caros, um palco para apresentações e um sistema de som profissional. 200 médicos, os mais importantes do país, se misturavam, taças de champanhe na mão, discutindo desde casos clínicos até política nacional. Marcos estava posicionado discretamente próximo à entrada, observando o movimento e garantindo que apenas pessoas autorizadas entrassem no evento. Ele usava um fone de ouvido conectado à central de segurança e tinha uma visão privilegiada de todo o salão. Patrícia estava radiante, circulando entre os convidados com a elegância de quem havia nascido para aquele ambiente. Ela usava um vestido azul marinho que destacava seus olhos claros e havia trocado o coque severo por um penteado mais suave que a fazia parecer mais jovem e acessível. Patrícia, um homem de cabelos grisalhos, se aproximou dela. Parabéns pela organização. O evento está impecável. Obrigada, Dr. Henrique. Era importante que tudo saísse perfeito. Especialmente com a presença do ministro, Marcos reconheceu o Dr. Henrique Carvalho, um cardiologista famoso que havia sido seu mentor anos atrás. Ver o homem que havia ensinado muitas das técnicas que usava em cirurgia foi como receber um soco no estômago. Por volta das 21h30, Patrícia subiu ao palco para fazer um discurso sobre os avanços da medicina brasileira e a importância de investimentos em pesquisa. Ela falava com eloquência e conhecimento, claramente confortável, sendo o centro das atenções. Foi durante esse discurso que Patrícia estava no meio de uma frase sobre inovações em cardiologia quando ouviu um barulho estranho vindo do fundo do salão. Era um som que todo médico aprende a reconhecer imediatamente.
Alguém estava tendo dificuldades para respirar. Ela parou no meio da frase e olhou na direção do som. Um homem de aproximadamente 60 anos, vestido em smoking, estava se segurando no encosto de uma cadeira. O rosto pálido e suado, sua mão esquerda pressionava o peito enquanto ele tentava desesperadamente puxar ar. Alguém chame uma ambulância, gritou a mulher sentada ao lado dele. Acho que é infarto. O salão eruiu em confusão. Médicos se levantaram das mesas e se dirigiram para o homem. Mas Patrícia percebeu imediatamente que havia um problema. Todos ali eram especialistas em suas áreas: dermatologia, oftalmologia, psiquiatria menos, né? Mas nenhum era cardiologista de emergência, Dr. Henrique Carvalho. O cardiologista mais experiente presente estava do outro lado do salão e claramente também percebeu a gravidade da situação. Ele começou a se mover rapidamente entre as mesas, mas o homem em crise estava longe demais. Afastem-se, por favor. Patrícia desceu do palco rapidamente. Sua formação era em administração hospitalar, não em medicina de emergência, mas ela sabia procedimentos básicos. O homem agora estava no chão, inconsciente. Sua respiração era irregular e fraca. Patrícia se ajoelhou ao lado dele e começou a verificar sinais vitais, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Havia anos que ela não atendia uma emergência real. Alguém sabe fazer uma reanimação cardiopulmonar adequada? Ela gritou para o grupo de médicos que se formara ao redor. Vários se ofereceram, mas Patrícia podia ver pela hesitação deles que ninguém tinha experiência recente com emergências cardíacas. Foi então que uma voz calma cortou a confusão. Com licença, doutora. Patrícia olhou para cima e viu Marcos Silva se aproximando. Ele havia saído da sua posição na entrada e caminhava com determinação na direção deles. O que você está fazendo aqui? Ela disse, irritada. Isso é uma emergência médica, não é assunto de segurança. Marcos se ajoelhou do outro lado do paciente, ignorando o tom de Patrícia. Suas mãos se moveram com precisão e confiança, verificando o pulso no pescoço do homem, observando a cor da pele, analisando o padrão respiratório. Doutora, com todo respeito, o senhor está tendo um infarto agudo do miocárdio com complicações. Precisamos agir nos próximos 2 minutos ou vamos perdê-lo. A forma como Marcos falou o vocabulário médico preciso. A avaliação rápida, mas completa. A calma profissional fez Patrícia parar de protestar por um momento. Você tem desfibrilador no hospital? Marcos perguntou, já posicionando as mãos para iniciar compressões torácicas. Sim, mas, Patrícia começou. Alguém pode buscar corredor da emergência, terceiro armário à esquerda, e alguém chame a unidade de terapia intensiva, avisem que vamos subir com um paciente em parada cardíaca. Marcos iniciou as compressões com uma técnica perfeita. Suas mãos se moviam no ritmo exato, a profundidade correta, a coordenação impecável de alguém que havia feito isso centenas de vezes. Dr. Henrique finalmente chegou até eles. Ofegante. Como está a situação? Infarto com parada. Marcos respondeu sem parar as compressões. Aproximadamente 3 minutos sem pulso detectável. Vamos precisar de acesso venoso e adrenalina. Dr. Henrique olhou surpreso para Marcos, claramente reconhecendo o nível de conhecimento médico na resposta, mas não teve tempo para questionar. Ele começou a examinar o paciente enquanto Marcos continuava as compressões. O desfibrilador chegou, trazido por 2 enfermeiros da emergência que haviam sido chamados. Marcos imediatamente parou as compressões e ajudou a conectar os eletrodos no peito do paciente. Todos afastados, ele disse com autoridade natural. Aplicando choque, o corpo do homem se contraiu com a descarga elétrica. Marcos imediatamente voltou a verificar sinais vitais. Temos pulso, ele anunciou, e um suspiro coletivo de alívio percorreu o grupo. Mas ainda está irregular. Precisamos levar para a unidade de terapia intensiva imediatamente, enquanto os enfermeiros preparavam a maca e o equipamento de transporte. Dr. Henrique se aproximou de Marcos com uma expressão intrigada. Desculpe, mas você tem formação médica? Marcos hesitou por um momento, consciente de que todos os olhos estavam nele, incluindo os de Patrícia, que o observava com uma mistura de confusão e incredulidade. Tenho sim, doutor. Qual sua especialidade? Marcos olhou diretamente para Patrícia antes de responder. Cirurgia cardíaca. O silêncio que se seguiu à resposta de Marcos foi absoluto. 200 médicos, incluindo alguns dos mais respeitados do país, olhavam fixamente para o homem de uniforme de segurança que acabara de salvar uma vida com expertise médica inquestionável. Patrícia sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. O apenas um segurança que ela havia humilhado naquela manhã era, na verdade, um cirurgião cardíaco. Dr. Henrique foi o primeiro a quebrar o silêncio. Marcos Silva. Ele se aproximou, estudando o rosto do homem. Meu Deus, é você mesmo, Dr. Marcos Silva. Um murmúrio percorreu o salão. Vários médicos começaram a se aproximar, alguns com expressões de reconhecimento,
Marcos Silva, repetiu um cardiologista. Você é o Dr. Marcos Silva que operava no Hospital Sírio-Libanês, o especialista em cirurgia cardíaca pediátrica. Marcos assentiu lentamente, claramente desconfortável com a atenção, mas mantendo a dignidade. Era assim, mas o que você está fazendo aqui? Trabalhando como segurança? A pergunta veio de uma médica na multidão, ecoando o pensamento de todos. Patrícia observava tudo em choque completo. As palavras que havia dito naquela manhã. Pessoas como você existem para facilitar a vida de pessoas como eu ecoavam em sua mente como um eco doloroso. É uma longa história, Marcos respondeu simplesmente. Por ora, o importante é que o paciente chegue à UTI. Dr. Henrique, que havia sido mentor de Marcos anos atrás, colocou a mão no ombro do ex-aluno. Marcos, depois que resolvermos isso, precisamos conversar. Enquanto o paciente era transportado para a unidade de terapia intensiva. Com prognóstico estável graças à intervenção rápida de Marcos, o evento de gala chegou naturalmente ao fim. Ninguém conseguia se concentrar em mais nada além do que havia presenciado. Patrícia ficou no salão depois que a maioria dos convidados saiu, sentada em uma das cadeiras, tentando processar o que havia acontecido. Marcos estava recolhendo alguns equipamentos de segurança quando ela se aproximou dele. Dr. Silva, ela disse, e a formalidade soou estranha depois de anos se referindo a ele apenas como segurança. Podemos conversar. Marcos a olhou por um momento, depois assentiu. Claro, doutora. Eles caminharam em silêncio até o escritório de Patrícia. O contraste da situação era surreal. Horas antes, ela estava em posição de poder absoluto, tratando-o como subordinado. Agora ela sabia que estava falando com alguém cuja experiência médica provavelmente superava a sua. Por que você nunca disse quem era? Patrícia perguntou assim que fechou a porta do escritório. Marcos se sentou na cadeira em frente à mesa dela, menos uma inversão simbólica, já que normalmente qualquer funcionário ficaria em pé na presença da diretora. Porque quem eu era não importa mais. Sou segurança há 5 anos. É isso que sou. Agora. Mas você salvou uma vida hoje usando o conhecimento médico avançado. Você claramente ainda tem todas as habilidades, doutora. Marcos interrompeu gentilmente. Posso perguntar por que isso é importante para você? Patrícia ficou em silêncio por um momento, lutando com palavras que não queria dizer, mas sabia que precisava, porque eu a tratei muito mal hoje de manhã. E agora descobri que você era um médico respeitável, Marcos completou. E isso faz diferença na forma como você me tratou? A pergunta foi como uma lâmina. Patrícia percebeu a armadilha em suas próprias palavras. Se ela dissesse que sim, estaria admitindo que o respeito era baseado em status, não em humanidade. Se dissesse não, estaria mentindo sobre seus próprios preconceitos. Deveria fazer? Ela perguntou honestamente. Essa é uma pergunta que você precisa responder para si mesma. Doutora, Patrícia se levantou e caminhou até a janela do escritório, que dava vista para o jardim interno do hospital. Conte-me sua história. Por favor, Marcos hesitou. Depois começou a narrar os eventos que o trouxeram daquela situação. Falou sobre o derrame, sobre a perda da coordenação motora, sobre como a medicina havia se tornado inacessível para alguém com sua condição. Mas você ainda tem todo o conhecimento, Patrícia disse quando ele terminou. Ainda pode diagnosticar, ainda pode ensinar, ainda pode contribuir para a medicina, pode sim, mas você sabe como é o nosso meio, doutora. Um médico que não pode mais operar é visto como incompleto. Hospitais não querem contratar alguém com histórico de problemas neurológicos, mesmo que menores. Universidades preferem professores que ainda estejam ativos. Clínicas têm medo de responsabilidades legais. Patrícia sabia que ele estava certo. Ela mesma, como diretora médica, havia participado de decisões de contratação onde questões como essa pesavam negativamente. Então você se tornou segurança, precisava trabalhar, tem uma família para sustentar. Minha filha está na faculdade de medicina agora. Na verdade, ela vai se formar ano que vem. Ela sabe da sua história? Marcos sorriu pela primeira vez na conversa. Isabela sempre soube quem eu sou. Para ela, nunca deixei de ser médico, mesmo usando uniforme de segurança. E para você? A pergunta pegou Marcos desprevenido. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Alguns dias eu acordo e sou o Dr. Marcos Silva, que trabalha como segurança temporariamente. Outros dias eu acordo e sou Marcos Silva, o segurança que um dia foi médico. Hoje ele pausou. Hoje eu salvei uma vida. Então hoje eu acordo médico. Na semana seguinte, a dinâmica no Hospital São Rafael mudou de forma sutil, mas perceptível. A história do segurança que era cirurgião havia se espalhado rapidamente entre funcionários e médicos. Alguns olhavam para Marcos com nova curiosidade, outros com respeito tardio. Alguns com o desconforto de quem percebeu seus próprios preconceitos. Patrícia, por sua vez, estava passando por uma crise interna que afetava sua forma de ver não apenas Marcos, mas toda a hierarquia do hospital. Na terça-feira de manhã, ela estava caminhando pelos corredores quando viu Marcos conversando com Helena, a enfermeira da UTI, sobre o estado do paciente que havia sofrido infarto durante o evento. Dr. Marcos, Helena dizia,
O Sr. Rodrigues está perguntando se pode falar com você. Quer agradecer pessoalmente? Patrícia se aproximou discretamente, ouvindo Marcos explicar protocolos de recuperação pós-infarto com a mesma precisão técnica que qualquer cardiologista sênior. Com licença, ela interrompeu. Marcos e Helena se viraram. Dr. Silva, poderia falar comigo um momento? Helena pareceu surpresa ao ouvir Patrícia usar o título médico para se referir ao segurança, mas discretamente se retirou. Sim, doutora. Marcos perguntou, mantendo o mesmo tom respeitoso de sempre. Tem uma proposta para você. Eles foram para o escritório de Patrícia, onde ela havia passado grande parte do fim de semana pensando sobre a conversa que teriam. Quer oferece-lhe uma posição médica no hospital, ela disse sem rodeios. Marcos a olhou com surpresa. Doutora, deixe-me terminar. Sei que você não pode mais operar, mas seu conhecimento é valioso demais para ser desperdiçado. Poderia ser consultor em cardiologia, supervisor de protocolos de emergência, coordenador de treinamento médico, salário compatível com sua experiência. Marcos ficou em silêncio por um longo momento. Porque reconheço que cometi um erro. Um erro grande. Que erro? Patrícia respirou fundo. O erro de achar que o valor de uma pessoa é determinado por sua posição atual, não por quem ela é. O erro de tratar você como inferior por 5 anos quando na verdade você tem mais experiência médica que eu. O erro de confundir hierarquia administrativa com valor humano. E se eu não fosse médico, Marcos perguntou. Se fosse apenas um segurança sem formação superior, a oferta seria a mesma? A pergunta foi direta ao ponto da questão. Patrícia percebeu que Marcos estava testando se ela havia realmente aprendido alguma coisa. Não, ela admitiu com dificuldade. Provavelmente não, então a oferta não é sobre reconhecer meu valor como pessoa. É sobre corrigir um erro de avaliação profissional. Patrícia se sentiu exposta, mas percebeu que Marcos estava certo. Talvez no início seja isso mesmo, mas espero que seja o começo de uma mudança maior. Que mudança? Aprender a ver as pessoas pelo que são, não pela posição que ocupam. Marcos estudou o rosto dela por um momento. Posso fazer uma contraproposta? Claro, aceito trabalhar como consultor médico, mas mantendo também a função de segurança. Meio período em cada área. Patrícia franziu as sobrancelhas. Por quê? Porque aprendi coisas como segurança que nunca aprenderia como médico. Aprendi humildade. Aprendi a ver o hospital da perspectiva de quem é tratado como invisível. Se vou voltar a ter voz médica neste hospital, quero manter essa perspectiva. A resposta surpreendeu Patrícia. Era uma demonstração de maturidade e sabedoria que ela não esperava. Além disso, Marcos continuou. Quero que outros funcionários vejam que é possível ocupar diferentes posições com dignidade. Que não há trabalho inferior. Apenas pessoas que tratam outras de forma inferior. Patrícia assentiu lentamente. Aceito sua contraproposta. 3 meses depois, o Hospital São Rafael havia se tornado um lugar ligeiramente diferente. Marcos agora dividia seu tempo entre as duas funções. Pela manhã, Dr. Marcos Silva, consultor médico, participava de reuniões clínicas, revisava protocolos e treinava funcionários em procedimentos de emergência. À tarde, Marcos Silva, coordenador de segurança, continuava fazendo suas rondas e supervisionando o sistema de vigilância. A mudança mais notável, porém, não estava na rotina de Marcos, mas na forma como as pessoas interagiam no hospital. Patrícia havia implementado um programa chamado Vozes do Hospital, onde funcionários de todas as áreas podiam sugerir melhorias operacionais. A ideia surgiu depois que Marcos, em uma reunião médica, sugeriu mudanças na sinalização de emergência baseadas em observações que fizera como segurança. Vocês sabiam que a sinalização para UTI está confusa para pessoas em pânico. Marcos havia dito durante uma reunião de diretoria: nos últimos 5 anos vi dezenas de familiares se perdendo nos corredores durante emergências. Pequenos ajustes na disposição das placas poderiam evitar esse estresse adicional. A sugestão fez sentido imediato para todos, mas também os fez perceber quantas outras perspectivas valiosas estavam sendo ignoradas por vir de funcionários, Hierarchy Committee Inferiors. Dr. Henrique Carvalho, o mentor de Marcos, havia se tornado um visitante frequente do hospital. Em uma dessas visitas, ele encontrou Marcos no corredor vestindo o uniforme de segurança. Marcos, ainda não entendo por que você insiste em manter as duas funções. Marcos sorriu. Dr. Henrique, quando eu era apenas cirurgião, eu via o hospital do 10º andar para baixo. Quando me tornei apenas segurança, vi do térreo para cima. Agora que faço as duas coisas, tenho uma visão completa. Isso me tornou um médico melhor. E um segurança melhor? Definitivamente. Saber medicina me ajuda a identificar situações de risco que um segurança comum não perceberia. Na semana passada, notei que um paciente no corredor estava com sinais de embolia pulmonar. Chamei a equipe médica antes que ele entrasse em crise. Dr. Henrique balançou a cabeça admirado. Você transformou uma limitação em uma vantagem única. A limitação sempre esteve na forma como as pessoas me viam, não nas minhas capacidades, Patrícia, que havia se aproximado durante a conversa, acrescentou. E na forma como eu via a mim mesma,
Achava que ser diretora médica me fazia superior às pessoas, quando na verdade deveria me fazer mais responsável por elas. Como assim? Dr. Henrique perguntou. Aprendi que verdadeira liderança não é sobre estar acima das pessoas, mas sobre estar a serviço delas. Marcos me ensinou isso sem nem tentar. 6 meses após os eventos que mudaram tudo, Patrícia estava preparando sua apresentação para o Congresso Nacional de Administração Hospitalar. O tema era liderança inclusiva na medicina moderna, e ela havia sido convidada para falar sobre as mudanças implementadas no São Rafael. Marcos estava em seu escritório. Agora ele tinha um pequeno consultório onde atendia casos de segunda opinião e treinava residentes em procedimentos de emergência quando Patrícia apareceu na porta. Posso interromper? Ela perguntou. Claro, doutora. Entre... Patrícia notou que ele ainda a tratava com a mesma formalidade respeitosa de antes. Mas agora havia uma qualidade diferente no tratamento respeito mútuo entre profissionais, não a deferência temerosa de um subordinado. Queria que você revisasse minha apresentação antes do congresso. Marcos leu os slides em silêncio. A apresentação contava a história da transformação do hospital, incluindo o caso dele, mas de forma que preservava sua privacidade enquanto destacava as lições aprendidas. Tá muito boa, ele disse. Mas posso sugerir uma adição? Claro, fale sobre Isabela. Patrícia pareceu confusa. Sua filha, por quê? Porque ela se formou médica no mês passado, primeira da turma. E durante a cerimônia de formatura, quando perguntaram o que a havia inspirado a ser médica, ela disse que foi ver o pai salvar vidas mesmo quando o mundo dizia que ele não podia mais fazer isso. Patrícia sentiu um aperto na garganta. Marcos, o ponto não é que eu voltei a ser respeitado. O ponto é que dignidade nunca depende do reconhecimento dos outros. Isabela aprendeu isso vendo como eu enfrentei esses anos. É uma lição que vale mais que qualquer posição médica. Onde ela vai fazer residência? Marcos sorriu com orgulho. Cardiologia pediátrica. No mesmo hospital onde eu comecei, Dr. Henrique já disse que quer ser mentor dela. E você? Como se sente com ela seguindo seus passos? Orgulhoso, mas também preocupado. Espero que ela nunca tenha que aprender humildade da forma como eu aprendi. Patrícia ficou pensativa por um momento. Sabe, Marcos, tenho uma confissão a fazer. Diga, nos últimos meses, mudei não apenas como trato funcionários, mas como trato pacientes, outros médicos, até minha própria família. Você me ensinou que a forma como tratamos as pessoas quando não precisamos delas revela quem realmente somos e quem você descobriu que é. Patrícia hesitou. Alguém que ainda está aprendendo. Mas pelo menos agora sei que preciso aprender. Uma semana depois, no Congresso Nacional de Administração Hospitalar, Patrícia apresentou sua palestra para uma audiência de 500 administradores médicos. A história de Marcos, com sua permissão, tornou-se o exemplo central de como preconceitos institucionais podem desperdiçar talentos valiosos. A pergunta que nos devemos fazer, Patrícia disse para a plateia, não é como podemos melhor classificar as pessoas em hierarquias, mas como podemos criar ambientes onde todos possam contribuir com seus talentos únicos. Após a apresentação, vários administradores se aproximaram para fazer perguntas. Uma diretora de um grande hospital de São Paulo perguntou: como vocês lidam com a resistência de médicos seniores a essas mudanças? Mostrando resultados. Patrícia respondeu: desde que implementamos essas mudanças, nossa taxa de satisfação de funcionários aumentou 40%. Nossos indicadores de qualidade melhoraram significativamente. E nossos custos operacionais diminuíram porque pessoas engajadas trabalham melhor. E o Dr. Silva? Ele pretende voltar à cirurgia. Patrícia sorriu. Dr. Silva encontrou uma forma de contribuir que vai além da cirurgia. Ele está treinando nossa próxima geração de médicos, não apenas em técnicas médicas, mas em humildade e respeito. São lições que nenhuma escola de medicina ensina formalmente. Ano depois, Isabela Silva estava começando sua residência em cardiologia pediátrica no Hospital Sírio-Libanês, o mesmo lugar onde seu pai havia construído sua reputação décadas antes. No primeiro dia, ela foi apresentada à equipe pelo Dr. Henrique Carvalho. Esta é Isabela Silva, ele disse para os outros residentes e médicos. Filha do Dr. Marcos Silva, um dos melhores cirurgiões cardíacos que já conheci. Um dos residentes mais velhos comentou: Silva, esse nome é familiar. Não era aquele cirurgião que teve problemas alguns anos atrás? Isabela manteve a calma. Seu pai a havia preparado para esse momento. Meu pai não teve problemas. Ele teve um derrame que afetou sua coordenação motora. Isso não diminuiu seu conhecimento médico ou seu valor como pessoa, mas ele não opera mais, né? Não opera, mas salva vidas de outras formas. Ele treina médicos, desenvolve protocolos de segurança e ensina que medicina é sobre servir pessoas, não sobre status pessoal. Dr. Henrique sorriu, reconhecendo a sabedoria de Marcos na resposta da filha. Naquela mesma semana, Marcos estava no Hospital São Rafael, supervisionando um treinamento de emergência quando recebeu uma ligação de Isabela.
pai, você pode vir até aqui. Dr. Henrique quer falar com você. Marcos chegou ao Sírio-Libanês uma hora depois. Era estranho estar de volta àquele lugar onde havia passado os melhores anos de sua carreira médica. Alguns funcionários mais antigos o reconheceram e cumprimentaram com carinho genuíno. Dr. Henrique o recebeu na sala de reuniões da cardiologia. Marcos, tem uma proposta, tô ouvindo, queremos que você coordene nosso programa de treinamento em emergências cardíacas, não para operar, mas para ensinar. Sua experiência única, menos tanto médica, quanto, digamos, existencial, pode formar médicos mais completos. Marcos ficou surpreso. Dr. Henrique, eu já tenho compromissos no São Rafael, pode ser meio período aqui também? Sei que você gosta de manter suas múltiplas perspectivas. Marcos sorriu. Como soube disso? Isabela me contou que você diz que a melhor vista da medicina vem de vários ângulos, simultaneamente. E ela tá certa, então aceita. Marcos olhou através da janela da sala de reuniões, vendo a cidade se estender lá embaixo. 5 anos atrás, ele havia saído daquele hospital se sentindo derrotado, como se sua vida médica tivesse acabado. Agora estava sendo convidado a voltar, não como o cirurgião que era, mas como algo novo e talvez mais valioso. Um educador moldado pela adversidade. Aceito, com uma condição. Qual? Quero que parte do treinamento aconteça no São Rafael. Quero que os residentes vejam como um hospital funciona, do ponto de vista de todos os funcionários, não apenas dos médicos. Dr. Henrique riu. Você quer que futuros cardiologistas façam rondas como seguranças? Por que não? Eles vão aprender coisas que nenhum Patrícia estava em seu escritório lendo um artigo na revista Medicina Moderna intitulado O Médico que Redefiniu Liderança Hospitalar. O artigo falava sobre Marcos Silva e sua abordagem inovadora de educação médica, que estava sendo replicada em hospitais pelo país todo. Doutora Patrícia. Carla, sua secretária, interrompeu. O Dr. Marcos está aqui para a reunião, pode mandar entrar? Marcos entrou usando jaleco branco, menos algo que havia voltado a vestir regularmente nos últimos meses. Ele agora coordenava programas de treinamento em 3 hospitais e havia se tornado uma referência nacional em educação médica humanizada. Como foi a entrevista com a TV Globo? Patrícia perguntou. Boa, eles querem fazer uma série sobre profissionais que mudaram de carreira. Aparentemente. Minha história está inspirando outras pessoas que passaram por situações similares. Isso te incomoda? Toda essa tensão? Marcos se sentou e refletiu por um momento. No início, sim, mas depois percebi que talvez seja importante que as pessoas vejam que quedas profissionais não são fins de história, são oportunidades de recomeçar de forma diferente. E melhor. Não sei se melhor, diferente, mais consciente. Patrícia sorriu. Você ainda faz rondas de segurança. Todas as quartas-feiras. É meu dia de manter os pés no chão, como Isabela diz. Como ela está se adaptando à residência? Muito bem, Dr. Henrique disse que ela tem a técnica cirúrgica mais precisa da turma, mas também a melhor capacidade de se comunicar com pacientes e famílias. Ela aprendeu que medicina é tanto sobre tratar pessoas, quanto sobre tratar doenças. Patrícia se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim interno do hospital. Marcos, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, você me perdoou pelo que aconteceu naquele dia no elevador. Marcos ficou em silêncio por um momento. Patrícia, perdão implica que alguém fez algo imperdoável. Você estava agindo de acordo com preconceitos que nossa sociedade ensina. O importante não é que você tenha cometido um erro. É que você aprendeu com ele e mudou. Mas eu te humilhei publicamente. E depois me deu a oportunidade de contribuir de uma forma que talvez seja mais importante do que tudo que fiz como cirurgião. Se você não tivesse me desafiado naquele dia, eu talvez nunca tivesse encontrado essa nova forma de servir. Patrícia se virou para ele. Você realmente acredita nisso? Acredito. Às vezes as maiores bênçãos vêm disfarçadas dos piores momentos. Naquele momento, Isabela apareceu na porta do escritório, ainda vestindo scrubs do hospital onde fazia residência. Desculpem interromper. Pai, Dr. Henrique mandou te avisar que a cirurgia que você supervisionou hoje foi um sucesso completo. O residente seguiu todos os protocolos que você ensinou. Marcos sorriu com orgulho. Ótima notícia. Isabela se dirigiu a Patrícia. Doutora Patrícia, obrigada por ter dado uma nova oportunidade ao meu pai. Sei que ele nunca falaria isso, mas você mudou a vida dele de uma forma muito positiva. Na verdade, Patrícia respondeu, foi o contrário. Seu pai mudou a minha vida me ensinando que verdadeira liderança é sobre elevar as pessoas, não sobre estar acima delas. Isabela sorriu. Papai sempre disse que as melhores lições vêm das situações mais difíceis. Depois que Isabela saiu, Patrícia e Marcos ficaram em silêncio confortável por alguns momentos. Marcos, Patrícia disse finalmente. Obrigada. Por quê? Por ter me mostrado que nunca é tarde para aprender a ser uma pessoa melhor. Marcos se levantou para sair, mas parou na porta. Patrícia, posso deixar um último pensamento? Claro, aquele dia no elevador, quando você disse que pessoas como eu existem para facilitar a vida de pessoas como você, você estava certa. Patrícia pareceu surpresa. Como assim?
Pessoas como eu que passaram por quedas, que aprenderam humildade da forma difícil, que descobriram que valor não vem de posição, nós realmente existimos para facilitar a vida de pessoas como você. Não como subordinados, mas como lembretes de que todos somos humanos. Todos temos valor. E todos temos algo a aprender uns com os outros. Com isso, Marcos saiu deixando Patrícia sozinha com seus pensamentos e com a certeza de que havia aprendido uma das lições mais importantes de sua vida, que a verdadeira grandeza não vem do poder sobre outros, mas do serviço a outros. No jardim interno do hospital, visível através da janela do escritório, uma placa pequena e discreta havia sido instalada meses antes. Dizia simplesmente, em memória de todos os talentos desperdiçados por preconceito. E em celebração de todas as segundas chances que transformam vidas, Marcos havia sugerido a placa não como monumento a si mesmo, mas como lembrete constante de que em cada pessoa, independente de sua posição atual, pode haver um potencial esperando para ser reconhecido e valorizado. A história de Marcos Silva e Patrícia Mendonça tornou-se lendária no Hospital São Rafael. Não como um conto sobre vindicação, mas como uma parábola sobre transformação mútua, a dignidade humana e a beleza das segundas chances, e em cada novo funcionário que chegava ao hospital, em cada médico residente que iniciava seu treinamento, em cada administrador que assumia posições de liderança. Essa história era contada não como um aviso sobre as consequências do preconceito, mas como uma inspiração sobre o poder transformador do reconhecimento da humanidade inerente a cada pessoa, porque no final a maior lição não era que Marcos merecia respeito por ser médico, mas que ele sempre mereceu respeito por ser humano. E essa é uma lição que, uma vez verdadeiramente aprendida, muda não apenas como vemos os outros, mas como vemos a nós mesmos.